Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje começamos o estudo do capítulo 5 do Halliday, que ele batizou de Força e Movimento 1, tá certo? E ele vai falar sobre a primeira e segunda leis de Newton, ok? Bom, como um primeiro aspecto a ser levantado, tá? Já que vamos falar sobre as leis de Newton, qual é a aplicabilidade real das leis de Newton? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que a mecânica newtoniana, quando aplicada no nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, tá? Ela está perfeitamente ok, eu consigo aplicar, consigo resolver os problemas sem maiores dificuldades, tá certo? Entretanto, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar com altas velocidades, e quando eu digo altas velocidades, eu estou falando de situações onde a velocidade está próxima da velocidade da luz, tá? Nessas situações, aí eu já preciso aplicar a teoria da relatividade. Por exemplo, no acelerador de partículas, que a gente vai trabalhar lá com velocidades acima de 90% da velocidade da luz, se eu não levar em consideração a teoria da relatividade de Einstein, eu não vou conseguir bons resultados para o meu dia a dia. Então, querer aplicar a mecânica newtoniana nessas situações não vai dar certo, eu não vou ter bons resultados. Outra situação que a mecânica newtoniana acaba deixando a desejar é quando a gente começa a estudar o nosso mundo atômico ou subatômico, o mundo das pequenas partículas. Nessa situação, eu não uso a mecânica newtoniana, mas eu passo a aplicar a mecânica quântica, tá certo? Então, eu tenho que tomar cuidados que nessas duas situações aí eu não consigo usar a mecânica newtoniana. Mas para o nosso dia a dia de pessoas comuns, é perfeitamente possível usar a mecânica newtoniana sem muitas restrições, ok? A primeira lei de Newton, tá? E o nosso livro-texto Halliday diz o seguinte: se nenhuma força atuar sobre um corpo, a sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Tá? Quando a gente começa a lembrar de alguns textos de algumas organizações que a gente viu lá no ensino médio, então vamos começar a lembrar sobre inércia, porque no ensino médio a gente viu que a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Então, a lei da inércia é uma propriedade geral da matéria, ou seja, todo corpo que possui massa possui inércia. Eu acho que é bem claro da gente parar e pensar na seguinte situação: se eu tenho que empurrar uma moto ou se eu tenho que empurrar um caminhão, a massa envolvida para eu tirar ele daquele estado de inércia é primordial. Eu consigo movimentar uma moto muito mais facilmente do que um caminhão, desde que eu tenha a aplicação da mesma força, certo? Então, nessa situação, a massa, tá, está ligada diretamente à inércia, tá? E o enunciado normal que a gente via lá no ensino médio, ele dizia o seguinte, ó: os corpos tendem a manter o seu estado dinâmico, ou seja, se ele está parado, ele vai continuar parado, se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, tá? Então ele vai continuar com velocidade constante, tá? E em linha reta. Eu não posso esquecer disso, certo? Então, esse estado cinético, tá? Ele só pode ser alterado se eu tiver a aplicação de uma força externa sobre o meu sistema. Tá? Então, por exemplo, se o corpo está parado, se não for feita nenhuma força externa sobre o sistema, ele vai continuar parado. Se o corpo está em movimento e não for feita nenhuma força externa sobre esse sistema, tá? Ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, tá certo? E agora a gente precisa falar um pouco sobre o que é essa força. Tá? Então, força é todo agente capaz de produzir deformação. Eu posso entortar um objeto, por exemplo, mediante a aplicação de uma força, ou modificar o estado cinético de um corpo, como a gente acabou de ver, né? Se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Se ele está parado, ele vai continuar parado, tá? Então, a força é capaz de alterar isso. Então, eu acabei fazendo aqui algumas observações. Então, a força pode iniciar um movimento se o corpo estiver parado, pode mudar tanto a direção
quanto o sentido de um movimento de um corpo. Quanto à direção, eu acho que o movimento clássico que nós vamos analisar depois é o movimento circular, tá certo? Então, quando eu estou no movimento circular, uniforme, né? Vamos ser um pouco mais específico aqui, mas o circular pode ser geral. No movimento circular uniforme, eu não mudo o módulo da minha velocidade, né? A intensidade da minha velocidade, mas eu estou mudando a direção, tá? Então, eu só posso fazer isso mediante a aplicação de uma força, tá? Eu posso diminuir o módulo da velocidade de um corpo até que ele pare, até que ele inverta o sentido se eu continuar aplicando a força nesse objeto, ou eu posso aumentar o módulo da velocidade de um corpo que já está em movimento, tá? Então, quando eu paro para olhar essas duas observações aqui, eu posso concluir que eu posso parar um corpo que estiver em movimento mediante a aplicação de uma força, ok? Essa força, ela pode ser de contato, por exemplo, quando você tem que empurrar o carro, quando você tem que ir lá esvaziar uma lixeira, não tem jeito, você tem que empurrar, mas essa força pode ser uma força de campo, uma força de ação à distância, tá? Então, por exemplo, a força de origem gravitacional que faz a atração entre o Sol e os seus planetas, entre os planetas e os planetas, entre por exemplo, o planeta Terra e a Lua, tá? Essa é um exemplo de uma força de campo, uma força de atuação à distância. O campo magnético da Terra, então, por exemplo, eu tenho uma bússola que eu estou lá numa região longe da Terra, por exemplo, dentro de um avião, e essa bússola começa a me orientar dentro desse campo gravitacional. Não só pensando na situação da bússola, mas pensando na situação quando você tem lá um preguinho e você aproxima um ímã. Tá? Mesmo a distância, daqui a pouco esse preguinho é atraído de encontro ao ímã. Tá? A força de origem elétrica, aqui no caso estamos fazendo uma análise eletrostática, né? Cargas elétricas que se atraem. Então, força de campo. Então a força pode ser de contato ou pode ser de campo. Tá? Agora, onde que eu posso aplicar a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, ela só é aplicável quando eu trabalho com referenciais inerciais. Referenciais inerciais basicamente são aqueles onde eu não possuo aceleração. Se eu possuo aceleração, significa dizer que eu tenho uma força externa agindo sobre o corpo, e aí eu já teria a não aplicabilidade da primeira lei de Newton, tá certo? Então, a primeira lei de Newton, ela é perfeitamente aplicável em referenciais inerciais, ou referenciais que não possuem aceleração. Quando a gente começa a ver exemplos cotidianos, a gente lembra do ensino médio, né? O exemplo clássico da pessoa que está dentro de um ônibus e de repente o motorista pisa no freio. Tá? Então, o motorista fez força sobre o ônibus propriamente dito, né? Os bancos, o suporte aqui onde a pessoa está se segurando, tá? Mas as pessoas que estão na mesma velocidade do ônibus, a tendência dessas pessoas, devido à sua inércia, é manter-se em movimento retilíneo uniforme, ou seja, parar lá no para-brisa do ônibus. Se as pessoas não fizerem força para se segurar, tá? Essas pessoas vão continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, quando o ônibus para, é feito força através do atrito dos pneus com o chão, do atrito das pastilhas com o disco de freio, da lona de freio com o tambor, com a peça lá que mantém as lonas no lugar, tá? Mas as pessoas precisam fazer uma força para poder evitar que mantenham-se em movimento retilíneo uniforme devido à sua inércia, tá certo? Outra situação, a importância do cinto de segurança, tá? O cinto de segurança, ele vai agir quando, por exemplo, houver uma colisão. Então, houve uma força atuando sobre o carro, tá? E não há essa mesma força agindo sobre você. Então, se você estivesse sem cinto de segurança, devido à sua inércia, você iria manter o seu movimento retilíneo uniforme. Então, a partir do momento em que o cinto de segurança faz essa força sobre você, tá? Você é mantido na mesma posição aqui no banco.
Óbvio que o cinto de segurança, dependendo da velocidade aqui, da força do impacto, né? O cinto de segurança vai te deixar marcas roxas no corpo, mas pelo menos você não vai bater com o peitoral aqui no volante, você não vai bater com a cabeça no para-brisa, de repente ser jogado pelo para-brisa, tá? Então são coisas que você precisa ter para se manter com um pouco mais de chances de sobrevivência num acidente, dependendo, claro, da intensidade dele, né? Aqui, outra situação clássica, tem lá o cavalinho e a pessoa em cima, e de repente o cavalo se assusta por algum motivo e para. Tá? Então os dois vêm na mesma velocidade, a força é feita pelo chão sobre o cavalo, tá? E a pessoa, se não conseguir se segurar no cavalo, e às vezes é meio complicado aqui para botar o pé e etc e tal, a pessoa mantém o seu movimento retilíneo uniforme, tá certo? Bom, aqui aquele caso clássico também, né? A garrafa repousa sobre a mesa, tá? E entre ela e a mesa você tem um pano. Então, depois que você faz alguns testes e desenvolve algumas habilidades, você consegue, fazendo força sobre esse pano aqui, sobre esse papel, puxar o papel e deixar a garrafa exatamente no lugar onde ela está. Então, você faz a força sobre o papel, não sobre a garrafa. Então, a garrafa que está em repouso, devido à sua inércia, tem a tendência de manter-se em repouso, porque você fez força sobre o papel e não sobre a garrafa. Óbvio que temos que levar em consideração aqui as questões de atrito e etc e tal, que você precisa, tá? Por isso eu falei no começo ali, precisa estar treinando até que você chegue a uma perfeição para poder executar isso daqui, ok? Por exemplo, você está aqui com um copo e sobre esse copo você tem uma bolinha, poderia ser uma moeda, tá? A bolinha está em repouso e tudo está em repouso. Se você faz força sobre o papelzinho ali, o cartão e etc., você faz força sobre ele, esse cartãozinho é colocado em movimento, mas aqui a moeda, o objeto que está aqui em repouso, tem a tendência de continuar em repouso, portanto, ele acaba caindo dentro do copo, tá certo? E como eu disse anteriormente, a questão do movimento circular, né? Então, por exemplo, você está vindo com o carro e você resolve não torcer o volante para a direita ou para a esquerda, nesse caso aqui para cima, né? Então, se você torce o volante, você consegue manter a sua trajetória, porque você fez uma força externa sobre ele para alterar a direção do vetor velocidade, tá certo? Então, se você não muda a direção desse vetor, mediante a aplicação de uma força, você vai reto. Por exemplo, como nós moramos aqui na região da Grande Florianópolis, na próxima vez que você estiver indo sentido ilha e vai fazer a curva para poder pegar a Beira-Mar Norte, você vê que as pessoas que freiam muito intensamente ali e arrastam o pneu, essas pessoas vão parar lá no guarda-reio. Por quê? Ao frear o pneu, você não consegue mais fazer essa força lateral aqui, a força centrípeta necessária para manter-se na curva, tá certo? Então, pessoal, hoje nós vimos a primeira lei de Newton, algumas aplicações cotidianas. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.